Amigos do Sistema Rural de Comunicação, a gente tem a alegria de hoje conversar, nesta segunda-feira, com o psicopedagogo Nery Adames. Vai falar justamente sobre os desafios que os pais e professores terão que enfrentar com os filhos e alunos após a pandemia. São grandes desafios, Nery. Bom dia. Bom dia. Primeiro é um prazer enorme estar com você novamente no teu programa. Nós vamos ter grandes desafios, né? Eu digo, nunca desafios tão intensos e tão globalizados quanto esses que nós vamos ter, não só no retorno das escolas, mas no gerenciamento emocional, social e financeiro das famílias e das instituições. Os desafios são grandes. Há estudos hoje que mostram que as famílias e as crianças e os professores, por que não dizer, eles estão entrando num processo de um grande quadro de ansiedade, de um quadro severo de dependência tecnológica, num quadro severo de depressão. Isso é o que eu tenho escutado de muitas famílias e dentro de algumas escolas que eu faço consultoria a nível de Nordeste. Então a gente tem hoje um quadro que é muito preocupante e que as escolas vão ter que começar a pensar no que fazer pós-pandemia, porque se nós já tínhamos tudo isso anterior à pandemia, todos esses efeitos eles estão sendo potencializados nesse tempo que nós estamos de quarentena, né, que nós estamos em isolamento social, e nós ainda não sabemos, não tem um desenho, um quadro muito claro de quanto tempo ainda nós teremos dentro dessa situação. Nery, agora, como lidar então? Porque esses impactos, pelo que você nos relata, os impactos emocionais, eles são inevitáveis, né? Tanto nos pais, nos alunos, nos professores. Agora, como lidar com isso? Existe, por exemplo, uma receita pronta ou vai depender de caso a caso? Acho que vai depender de caso a caso. Nós temos algumas dicas que não seriam receitas prontas, mas é o que nós entendemos como um padrão que vai ajudar, vai tentar minimizar mais os efeitos. Mas nós vamos sim sair, de certa forma, mais instáveis emocionalmente. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou tão bem, eu estou mais ansioso, e de repente eu estou descontando muito na comida, ou eu estou com uma alteração de humor muito grande. Então, quais são as dicas que nós temos a princípio? A primeira dica é estabelecer minimamente uma rotina. Então, Marcos, se eu estabeleço minimamente uma rotina de horário de dormir, de horário de acordar, se eu estabeleço uma rotina de alimentação, as famílias têm me relatado muito, Nery, às vezes meu filho acorda 11 horas da noite, ele está lá querendo comer novamente, e às vezes vai acordar muito tarde, já quase no horário do almoço. Então você tem uma quebra muito grande, muito significativa dessa rotina. Então, o primeiro ponto seria estabelecer minimamente uma rotina. Nós sabemos que vamos ter alteração, mas estabelecer minimamente uma rotina, controlar a ingestão de alimentos, principalmente a nível de um excesso de carboidratos, né, nós sabemos hoje que o efeito de uma infecção a nível de intestino causado principalmente pela absorção de carboidratos industrializados ali que vão estar nos biscoitos, nas massas, nas pizzas, eles podem trazer, em muitos casos, alteração de humor. Então a gente imagina que já estamos vivendo num momento difícil, e aí eu estou fazendo uma inserção de carboidrato processado muito maior do que normalmente nós temos no dia a dia. Então tem uma tendência maior para como se fosse uma inflamação a nível de intestino que vai dificultar a absorção de nutrientes, certo? Então, adaptar a rotina, adaptar ou tentar ajustar melhor a alimentação e tentar minimamente fazer uma atividade física ou ficar exposto ao sol pelas próprias vitaminas que são absorvidas nesses primeiros horários da manhã, no final da tarde com o sol. Então eu não falo sair de casa, eu falo ficar na área, numa janela e aproveitar um pouco desse tempo, porque o que nós temos visto na grande maioria das famílias
é um excesso de uso de tecnologia. A tecnologia está aí como se fosse uma babá dessas crianças e dos adolescentes, e que isso lá na frente vai trazer um prejuízo muito significativo. Mesmo diante de todo o caos que nós estamos vivendo, algumas escolas conseguindo adaptar atividades online, outras não, as famílias vão precisar reaprender a conversar. Por que não tirar um momento no final do dia para conversar? Por que não tirar um momento para jogar em família? Por que não tirar um momento para fazerem coisas, para reverem álbuns de fotos, para fazerem coisas de família, que muitas vezes foi esquecido pela correria do dia a dia, porque nós sempre falamos que não tínhamos tempo, e me parece que agora nós temos muito mais tempo. Neri, então, uma das primeiras dicas seria não encarar, por exemplo, esse isolamento para os alunos, no caso, como férias. Não dá para encarar como férias, né? Se a gente para pensar que eles estão em férias e nós ainda não sabemos quanto tempo tudo isso vai durar, o próprio estresse na relação entre pais e filhos, entre as famílias, o isolamento social e ficar dentro de casa, e o medo da incerteza da doença, o medo da incerteza da economia, o medo da incerteza de várias variáveis, isso vai deixar todos mais ansiosos, e isso pode dificultar nas relações. Então, o que a gente tenta ver, uma das dicas que a gente dá também, inclusive mais para os pais nesse momento, é filtrar qual é o momento que eu vou ficar atento às informações que são importantes, quais são os programas que eu vou dar prioridade para estar informado do que está acontecendo e das orientações, mas também não dá, Marcos, para poder estar inserido 24 horas dentro das notícias, porque você potencializa mais ainda um quadro depressivo, um quadro ansioso, e porque as notícias, elas, a cada dia, elas são tristes, né, pelos óbitos, pela quantidade de doenças, há um estresse coletivo muito grande, e a gente não pode entrar num quadro de histeria, porque se eu entro num quadro de histeria coletiva, e não é de preocupação todos temos que ter, mas o quadro de histeria coletiva, esse quadro vai gerar com certeza uma alteração social e dentro do núcleo familiar de instabilidade muito grande. Isso vai ser prejudicial a todos. Então, você concorda de que esses alunos, eles retornarão para as escolas de forma diferente do que saíram, por exemplo, no início dessa pandemia? Os alunos vão retornar diferentes, as escolas vão estar diferentes, os professores vão estar diferentes. Há um cenário que não é um cenário tão animador, no sentido de que as escolas agora vão precisar fazer novamente um processo de readaptação, porque esse processo aconteceu principalmente na entrada do ano, e aí nós tivemos um período de carnaval extenso, e aí houve esse recesso, e agora nós entramos num outro recesso forçado, e esse recesso forçado está durando muito tempo. Então vai precisar sim das escolas entrarem e entenderem agora que existe uma limitação, inclusive cognitiva, porque esses quadros de isolamento social e esses fatores que eu falei de ansiedade, de depressão, de dificuldade de rotina, eles geram dificuldades cognitivas, dificuldades de atenção, dificuldades de memória, e o que deve se fazer? Um novo processo adaptativo. Eu falava essa semana numa live com professores do Brasil todo, com diretores de escola, e nós falávamos que as escolas, elas vão precisar se readaptar a uma nova realidade. Aquilo que eu escutei durante muito tempo dos professores, dizer assim, olha, o que funcionou durante 10 anos, funcionar durante mais 10 anos, eu não preciso me readaptar. E o que nós falamos agora para esses professores é que, desculpa, você vai precisar se readaptar, você já está precisando se readaptar. E o mercado, ele vai ser extremamente seletivo daqui para frente entre aqueles professores que conseguem se adaptar a determinadas situações e aqueles professores que não conseguem se adaptar. Nada
garante que nós, num curto espaço de tempo, as pesquisas mostram que nós já tivemos, lógico que em graus menores, a cada 8, 9 anos, às vezes menos, nós temos algum tipo de pandemia. Não de pandemia, mas de disseminação de vírus e coisas assim. Nós nunca tínhamos enfrentado isso em escala global durante um curto período de tempo, mas nada garante que daqui a 5, 6 anos, 10 anos, não sei, ou menos, nós tenhamos uma outra situação tão parecida com essa, e aí sim, eu já tenho que estar preparado, porque esse momento serviu de talvez uma grande lição. Aquelas escolas que aprenderam com esse processo, seja gestão financeira, seja gestão de pessoal, seja a adaptação, elas vão sair mais fortes. Mesmo diante de tudo isso, elas vão sair mais fortes. Aquelas escolas que não se adaptaram, isso vai ser um grande problema. Estamos aqui falando, Neri, de alunos, né? Mas você deixou bem claro também que os professores também sentirão, por exemplo, já estão sentindo os impactos dessa mudança de comportamento, né? Os pais a mesma coisa. É mais fácil ajudar os alunos ou ajudar os pais e os professores também? Acho que todos estão precisando de ajuda. Agora é a hora de todos darem as mãos e entenderem que é um momento difícil para todo mundo, né? O nível de cobrança que se está tendo das escolas é muito grande. O excesso de atividade que algumas escolas estão mandando para as crianças para poder, muitas vezes, tentar mostrar que está fazendo alguma coisa, que está trabalhando, é também muito grande. Então, e as crianças sobrecarregadas com a atenção dos pais, com a atenção da escola, muitas vezes não conseguem dar atenção a todas essas atividades. O que a gente tem que entender agora é que uma grande mudança se instalou a nível mundial, e que nós vamos precisar reaprender a ensinar e reaprender a aprender. Porque as coisas não vão ser como antes. Não dá para, depois de tudo, guardar isso dentro de um armário e dizer assim, olha, vamos partir do momento que nós paramos antes de tudo isso começar. Isso é impossível acontecer. Neri, muito tem se cobrado, por exemplo, de que as escolas acabem usando a tecnologia, aulas virtuais, para poder dar o conteúdo de que, por exemplo, está faltando na aula presencial. E isso é bom? Esse conteúdo virtual, por exemplo, ele acaba de certa forma ajudando, ou atrapalha, ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que ele ajuda, desde que ele seja pedagogicamente bem estruturado. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma grande perspectiva de que a educação mude, no sentido das escolas e dos conteúdos começarem a fazer um sentido. Então, nós temos ainda uma falsa ilusão que bater livro de capa a capa, de ensinar tudo o que é preciso, é importante nesse momento, mas o que a gente vê hoje na realidade é que talvez se eu estivesse trabalhando gestão emocional, talvez se eu estivesse trabalhando empreendedorismo, talvez se eu estivesse trabalhando coletividade, nós teríamos um mundo um pouco diferente. Então a escola ela ganha, logicamente, que uma responsabilidade muito grande, mas eu vejo que aquele professor que entendeu qual é o conteúdo essencial nesse momento e como eu faço a ponte desse conteúdo com a realidade dessa criança. Então isso é importante, isso é essencial, e não o conteúdo pelo conteúdo. Quando eu falo conteúdo pelo conteúdo, eu gravo uma videoaula de 45 minutos, eu estou mostrando que eu não entendo nada de videoaulas. Hoje a gente tem uma perspectiva, e aí é uma dica aos professores, que se você vai gravar uma videoaula, essa videoaula ela deve ter no máximo 5 minutos. Mesmo que você grave 10 videoaulas de 5 minutos, a eficiência desse material ele vai ser muito maior do que se eu gravar uma videoaula de 50 minutos, que ele não vai conseguir ficar lá, ele vai ficar pausando, passando, ele vai fazer essa ação, a criança vai fazer isso, o adolescente vai fazer isso. Então que as videoaulas sejam com tempos menores, de até 5 minutos, e que eu selecione como professor o que é essencial nesse momento.
Neri, só para fecharmos, nós estamos aqui falando, por exemplo, de várias situações, a escola pública e a escola privada. Na escola pública tem um agravante que, por exemplo, o aluno está em casa, muitas vezes ele usava a merenda escolar para poder se alimentar, então além de não ter aula, ele acaba convivendo também com a fome. Então é uma situação muito mais grave. O que fazer, o que dizer, por exemplo, aos pais e aos professores de alunos da rede pública numa situação como essa? Vamos lá, é difícil. Nós temos uma realidade muito diferente da realidade de muitos países. 76% de todos os alunos da China já voltaram às aulas virtuais. Na verdade, eles não pararam. Os alunos da Coreia, eles estão tendo aulas virtuais. Os alunos dos Estados Unidos estão tendo aulas virtuais desde o início da pandemia. A escola não parou. Agora, nos Estados Unidos, que eles já deram férias, né? O período letivo lá é diferente. Então, eles já encerraram o período letivo. Mas o que nós temos visto é que aqui no Brasil as desigualdades sociais, a falta de políticas públicas mais sérias voltadas à educação baseada em evidência, elas vão dificultar muito todo esse processo. O que eu digo para os pais e para os professores agora vamos entender dois fatores. Primeiro, não vai dar para fazer o que é ideal. O que é ideal não existe dentro desse quadro. Nós temos que pensar na segunda hipótese, que é fazer o que é possível. Então, mesmo que eu não consiga fazer o que é ideal agora, qual é o possível? O que eu consigo fazer nesse exato momento? Se eu não consigo passar o conteúdo todo, qual é a parte do conteúdo que eu consigo passar? Porque hoje nós temos esses aparelhos aqui, que eles são computadores. O professor pode gravar, não tenho uma habilidade de gravar um vídeo, mas eu posso gravar um áudio. Esse áudio vai reverberar dentro das redes sociais, vai reverberar dentro dos grupos de YouTube, e a gente sabe que hoje grande parte da população, nesse caso inclusive a população mais carente, eles têm um acesso, nem que seja minimamente, ao telefone celular, a um WhatsApp. Então, nem sempre vai dar para fazer o que é possível, ou o que é o ideal, mas sempre dá para fazer o que é possível. Então, pronto, manter rotina, resgatar alguns costumes de famílias, como, por exemplo, os pais brincando com os filhos, tudo isso é importante, né? Rotina, Alimentação, minimamente atividade física e minimizar esse efeito de histeria dentro do que nós estamos vivendo. Então eu tenho que passar minimamente para o meu filho um quadro de segurança emocional, porque se todo mundo surtar dentro de casa, a gente não vai conseguir ir a lugar nenhum e a gente não vai conseguir enfrentar o que ainda tem para vir pela frente, que nós não sabemos, né? Então nós precisamos ter, hoje mais do que nunca, a questão da saúde mental, ela é essencial para todos, né? Para os professores, para os pais, para os alunos, para os diretores de escola, para os coordenadores. Tranquilidade, a serenidade hoje, ela é uma questão assim de saúde mental para todos. Neri, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu fico à disposição de vocês. Nós estamos criando nas nossas redes sociais, inclusive dentro lá da Domus, da minha clínica, nós temos diversos profissionais que estão se disponibilizando, entre psicólogos, psicopedagogos, se disponibilizando a atender nesse período gratuitamente, através de uma plataforma de teleatendimento que nós temos, gratuitamente a toda a população do Rio Grande do Norte, porque nós sabemos que é um momento difícil para todo mundo. Então, lá nas nossas redes sociais a gente tem mais informações sobre como acessar esse serviço. É um serviço gratuito, é um serviço que tenta ajudar a população que, de uma certa forma, está mais fragilizada. Quem quiser ter acesso a essa plataforma, como é que faz? Consulta lá nas redes sociais, domus.natal, tanto no Facebook quanto no Instagram, ou no meu perfil Neri Adami, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então lá a gente vai, a partir de amanhã, na verdade, nós já estamos colocando os contatos para o agendamento desses teleatendimentos.
Inclusive amanhã, das 9 às 10, aí é um convite que eu faço aos pais, todas segundas e quartas, das 9 às 10 da manhã, nós estamos com uma live de contação de histórias. Então eu tenho alguém da minha equipe que vai contar histórias. Então é uma coisa que parece simples, mas de repente vai ser uma forma de interagir com as crianças que estão em casa muitas vezes só com jogos eletrônicos, e a gente vai estar relendo os clássicos infantis e tirando e fazendo uma ponte entre o clássico e o que nós estamos vivendo hoje.